Aprender o som das vogais em espanhol é muito menos complicado do que você imagina. Os sons são sempre os mesmos e é o que você vai ver no vídeo de hoje. Hola y te doy las bienvenidas a un video más. Soy la profe Aline, mucho gusto. Se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve para acompanhar tudo que a gente posta por aqui. E no vídeo de hoje, você vai ver como é que a gente pronuncia todas as vogais em espanhol. E você não imagina a diferença que isso vai fazer na sua pronúncia. Porque, como eu falei, as vogais em espanhol, cada uma tem o seu som. E tem alguns sons que a gente faz em português, mas que não existem em espanhol. Então, por nós acharmos que é um som possível, por exemplo, para a letra E, mas esse som não existir em espanhol, caramba, isso prejudica a nossa comunicação. Pode parecer muito estranho mesmo aos ouvidos de um nativo da língua espanhola se a gente pronunciar uma dessas vogais de forma equivocada. Então, para que isso não aconteça, nós vamos ver nessa aula o som de cada uma das vogais em espanhol. E para começar, vamos falar da letra I e da letra U, que em português a gente só tem uma possibilidade mesmo, né? I para o som do I, U para o som do U. Em espanhol, isso vai se manter. Então, para I e para U, o som vai ser o mesmo, como nós temos em buenos días, buenos días. Veja aí o som do U, buenos, igualzinho que a gente tem em português, e dias, dias, igualzinho ao som do I também. Então, a gente vai focar aqui mais nos sons do A, do E e do O. Esses sim, a gente precisa ter bastante cuidado e praticar. Começando pelo som da letra A, da vogal A. Em português, a gente tem a possibilidade de fazer o som do A aberto, A, ou mais fechado, ainda tem um pouco nasal, né, como em mãe, pão, não. Em espanhol, só existe um som possível para o A, que é esse som do A aberto, é sempre A. Então, lembra de abrir bem a boca para falar A. A, é esse sempre o som. A, não vai mudar, tá bom? Então, vamos treinar aí com as palavras que eu selecionei para você. Buenos Aires, Buenos Aires. Essa foi fácil, né? Agora, quando a gente tem um N, um M, um N, depois, ainda assim, vamos manter esse som. Como na próxima palavra aí, año, año. Para ficar mais fácil, vamos ler um pedacinho por vez. Então, começa com a letra A, que o som é aberto. A, não pode ser é A. E depois vem nho, né? Temos a letra N aí, que tem sempre o som do NH que a gente tem em português. Nho. A, nho. Agora junta as duas. Año, año, año. Próxima, A, de novo. Vamos por partes. A é sempre A e agora muda para o N depois desse som do A aberto. Antes, antes, antes. Próxima, essa palavra aí, mañana, que significa amanhã ou manhã, de estar de manhã, né? Nós vamos ler ma, depois nha e depois na. Agora junta tudo. Mañana, mañana, mañana. Muito bem, agora vamos ler essa frase. Ana vive en España. Ana vive en España. Espanha. Tem que ser o A aberto. Ana vive en España. Vai treinando aí. Ana vive en España. A letra E também só tem um som em espanhol. Pensa lá em português, a gente tem o E aberto e o E fechado, né? Pensa aí como se tivesse um acento agudo e um acento circunflexo, né? E como em pé e E como em elefante. O som do E em espanhol vai ser sempre o E fechado. Esse som E, do E aberto, não tem em espanhol. Vai ser sempre esse o som do E fechado, mesmo quando levar acento, tá? Não vai mudar nada. Então, vamos treinar aí com a palavra Espanha. Espanha. É fechado e o A aberto.
España. Como se dice pé? En español decimos pie. Não pode ser pé, é pie. O é bem fechado. E, o som é esse. Pie. Café em português, em espanhol a gente vai ler café. E quando o é estiver no final da palavra? Toma muito cuidado para não virar um i, como nós fazemos às vezes em português, né? Eu que sou carioca faço. Eu falo gente. Vamos ler aí? Gente. Gente. Alegre. Alegre. Agora vamos ler a frase. El miércoles voy a empezar a estudiar español. Agora tudo junto. El miércoles voy a empezar a estudiar español. E veja aí então que a palavra miércoles, que significa que em português é um dia da semana, é quarta-feira. Miércoles tem acento, assim como em café, e nós continuamos lendo o som do é bem fechado. Miércoles, café. E a última vogal que nos falta ver é a letra O, que assim como é, que é sempre fechado, o O também. Em português nós temos O e O, né? O O aberto e o O fechado, O. Em espanhol, só temos o som do O, sempre fechado, O. E não vai mudar mesmo que tenha acento, assim como acontece com E. Então, vamos começar a leitura com ojos. Ojos. ¿Qué significa eso? Aquí tengo un ojo y ahora los ojos. Los ojos. Os olhos. Los ojos. Ojo, ojos. Sempre com O fechado. Próxima. Corazón, corazón. Não vai ser coração, corazón, corazón. Ratón, ratón. O que significa ratón? É o mouse do computador ou então rato. Agora a próxima palavra aí é um falso cognato, um falso amigo. Lemos copo. Em português a gente fala copo, com o primeiro O aberto, e é aquele objeto que a gente usa para beber água. Em espanhol, isso aí vai ser vaso, um vaso de água. O que significa copo? Copo, tradução, floco, como um floco de neve, um copo de nieve, um floco de milho, daqueles cereais que a gente come de manhã, um copo de maíz, um copo, sempre com O fechado, um copo. E a última palavra que temos aí, que também é um falso amigo, polvo, polvo. E assim como a gente tem aquele cuidado do E do final para não virar I, a gente precisa também ter esse cuidado do O final para ele não virar um U, né? Eu, que sou carioca, eu falo um copo. Se tivesse que falar o nome do animal, polvo, polvo, esse O aí do final vira um U. Então, como eu falei, copo e polvo são dois falsos cognatos. Copo, já vimos então que é floco. E polvo é pó ou poeira. Por exemplo, tenho que barrer el suelo, que há polvo. Então tem poeira, eu tenho que limpar o chão. E leite em pó, por exemplo. Leite em polvo. Tenho que comprar leite em polvo. Agora vamos ler essa frase aí. Carlos me contó todo lo que sabía de la historia. Todo lo que sabía de la historia. Agora vamos ler a frase toda. Carlos me contou todo lo que sabia de la historia. Então vejam aí, contou, tem acento. Vamos manter o som do O fechado. Contou. E em português a gente fala história com esse O aberto. Em espanhol, história. História com o O fechado. Recapitulando então, o som do I e do U ficam iguaizinhos a português. O som do A é sempre aberto, como em Espanha. O som do E e do O sempre fechado, como em pie, como em história. Eu já vou te dar uma super dica para você não errar mais o som de nenhuma dessas três vogais aí que tem um som diferente, né, do que a gente tem em português. Mas se você está gostando do vídeo, curte, compartilha com seus amigos que estão estudando espanhol, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e ajudar ainda mais outros estudantes, assim como você, que está querendo, está empenhado para aprender espanhol. Se você se lembrar como é que se pronuncia em espanhol o nome desse idioma que você está estudando, espanhol, você já vai lembrar qual é o som do E, do A e do O. Em espanhol falamos espanhol. Espanhol.
espanhol. O E fechado, es. O A aberto, pá. E o O fechado, nhol. Espanhol. Agora é só praticar e aperfeiçoar a sua pronúncia. E quer aperfeiçoar ainda mais a sua pronúncia, tirar todas as suas dúvidas? Vai aqui no primeiro link que eu deixei um mini curso gratuito de pronúncia em espanhol para você aprender e praticar junto comigo. E nos vemos en el próximo video. Tchau, hasta pronto!